Imagina, é o meu colega que estava lá entrevistando o Toffoli. E eles só dão entrevista para os meus colegas. Para mim, ninguém tem coragem de dar entrevista. Porque se o sujeito, se este orelhudo, olha para minha cara, fala o que fala, eu retomo o ponto, ele fala que não falou o que falou, eu tomava um peteleco, um pedala do umbinho. Né? E eu... famoso exercício da lógica. De acordo com a Folha de São Paulo, a CPI do crime organizado chegou a examinar um requerimento que previa a quebra do sigilo bancário e fiscal do escritório de Vivi. A Vivi, ela, a mulher do Mussolini da Moca, ela, a advogada mais bem paga do mundo. Ela, que no mundo só ganha menos que o Neymar. Tá? E eu já falei que ela é mulher do Mussolini da Moca, então você pode subir o TP, né? Se você não percebeu, aí, né? Em requerimento do senador Alessandro Vieira, que também propôs que a Vivi fosse convocada para depor e explicar o contrato de 129 milhões de reais que o escritório firmou com o Banco Master. Os senadores que integram a CPI já haviam aprovado outros requerimentos e quebrado os sigilos bancário, fiscal e telemático do Banco Master e da Marília Dias Toffoli Participações, empresa da qual Dias Toffoli é sócio. Na hora de discutir o caso de Vivi, no entanto, houve um recuo. Quem é que recuou? Parece piada pronta esse país. Fabiano Contarato deu aquela ré e argumentou com os colegas que havia consultado a área jurídica do Senado e que a quebra não era recomendável. Fabiano Contarato deu a ré e sustentou que o simples fato da Vivi advogar para o vovô, que é o Vorcaro, não era razão suficiente para quebrar o sigilo do escritório. E por falar em Toffoli, o presidente da Câmara, Hugo Marmota, saiu em defesa da atuação do Tofodídio no caso Master, afirmando que houve exagero da parte da mídia e no geral. Vamos ouvir o Tofolino. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido o seu papel. Não é? As decisões, por exemplo, proferidas pelo antigo relator, o ministro Dias Toffoli, por exemplo, atenderam todos os pedidos que o Ministério Público e que a Polícia Federal fez. Eu penso que houve um exagero da parte da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Talvez o afã de se querer sangue, de se querer atacar a conduta das pessoas acerca disso, na minha avaliação, às vezes se sobrepõe aquilo que é razoável de se fazer. Então eu quero que fique aqui esse reconhecimento. Houve exagero da Polícia Federal também naquele relatório? Não estou dizendo que houve exagero da Polícia Federal. Que é uma crítica de que a Polícia Federal investigou sem autorização, né? Não estou dizendo que houve exagero de nenhuma das partes. O que eu estou reconhecendo aqui é o papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ou seja, não é o Toffoli, é o Mota. Ela é político, é uma desgraça por conta disso. Porque eu imagino, é o meu colega que estava lá entrevistando o Toffoli. E eles só dão entrevista para os meus colegas. Para mim, ninguém tem coragem de dar entrevista. Porque se o sujeito, se este orelhudo, olha para minha cara, fala o que fala, eu retomo o ponto, ele fala que não falou o que falou, eu tomava um peteleco, um pedala do umbinho. Né? E eu gostei aqui, né? O pessoal do chat chamou o contrato da Vivi, né, a Mussolini da Moca, de contrato nem Mato Grosso. Gostei dessa, viu? Não entendi. Contrato nem Mato Grosso. Um bandido coração. Adorei contrato nem Mato Grosso. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Essas notícias mostram pra gente como que o Legislativo está submetido ao STF, né? Se transformou quase que na mesma coisa. O STF foi se transformando em uma corte tão política a ponto de se envolver também nos escândalos como os políticos.
O que a The Economist nos traz hoje é justamente isso. A Suprema Corte enfiada num escândalo de corrupção, justamente por conta desse caráter político que foi ganhando. O fato da CPI, das organizações criminosas, não terem aprovado a quebra de sigilo para investigar a Viviane Bassi é simplesmente uma consequência direta dessa política. Contarato diz que verificou com a equipe jurídica do Senado. Conversa! A equipe jurídica do Senado é o Alexandre de Moraes, é o Dias Toffoli, é o gabinete dos dois ministros. É evidente que houve ligações, e a imprensa noticiou, inclusive o próprio Metrópolis também noticiou, que os ministros ligaram para os senadores e pressionaram politicamente para que a quebra de sigilo não fosse aprovada. E mais, fizeram questão de que chegasse à imprensa o recado de que eles estavam irritados. Porque a articulação geral era a seguinte: não vamos permitir que se crie uma CPI do Banco Master, porque isso pode derrubar a República. E aí, de fato, estão travando, pelo menos até aqui, a criação dessa CPI. O que aqueles que querem investigar, principalmente a oposição, fez foi encontrar desvios, formas de investigar por meio de outras comissões. Uma é a CPMI do INSS e a outra a CPI das organizações criminosas. Os ministros do STF perceberam isso, ficaram irritados e utilizaram a sua força política para que não fosse aprovado. Deu certo na CPI das organizações criminosas, deu certo para o Lula. Vamos falar a verdade. Quando você ouve CPI ou CPMI, que é mistura de Brasil com Egito, né, de quibe com coxinha, quibichinha, né, de Congresso, né, de Senado com Câmara da Deputinha, do crime organizado, quando ministros do STF se levantam contra a investigação do crime organizado, qual é a mensagem que você passa para o Brasil? Que esses ministros, eles promovem o quê? A justiça é que não é. Que somos o México. É essa mensagem que eles passam. É. Um narco-estado. É isso aí. Mas assim, em menor escala, a gente é Méxicozinho. Eu ainda achei que fosse ser sério. Não é. Talvez a gente não seja um produtor tão grande, né? Por isso que eu fiquei imaginando que você fosse dizer isso. Mas tem razão, Pavinato. A grande questão é o que acontecerá depois que tudo isso do Lulinha for revelado, todo esse sigilo, e que alguma coisa paire também ligando. Nossa, ô Zuma, ninguém do Metrópolis corrigiu ainda o erro do LED? Nossa senhora, também é assim, é um show de competência, equipe técnica também, ó. Parabéns para vocês, viu? Vocês podiam trabalhar Eles já trabalham em Brasília, desculpa. Continua, Cláudio. Eu ia dizer, vai só para terminar, eu ia dizer que se alguma coisa do Lulinha levar a esse contrato, a coisa vai tomar uma proporção bastante curiosa, para dizer o mínimo, Pavim. Falando em curioso, essa é a coisa mais ordinária que eu já vi na minha vida, e nós vamos entrar neste tema como o inseminador de vacas entra com sua mão no... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.